Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Questão de Ordem. No episódio de hoje, a pauta será a ESA. Eu sou Fernanda Pimentel, sou delegada da ESA, faço parte da Comissão da Mulher Advogada, faço parte da Comissão Especial de Responsabilidade Civil e hoje tenho um convidado muito especial. Dr. Eduardo Lemos Barbosa, vice-diretor da ESA do Rio Grande do Sul, que também atua na ESA Nacional, vai nos contar algumas informações interessantes sobre a interiorização das atividades da ESA e também da OAB do Rio Grande do Sul. Passo a palavra de imediato para o nosso convidado, dando as boas-vindas para o Dr. Eduardo. Olá, Dr. Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Fernanda. Prazer enorme estar aqui com vocês, aí nesse podcast da OAB Caxias, que vocês fazem esse grandioso trabalho aí para a advocacia gaúcha, com as divulgações dos assuntos aí mais relevantes, né? Tive a oportunidade de estar aí com a presidente Anne aí no dia 1º, no nosso simpósio de responsabilidade civil, vi ali o sucesso aí da gestão de vocês, auditório lotado. E essa inovação também do podcast aí de vocês, eu acho que, não sei se alguma outra subseção tem, ou parece que não, né? Então, já parabenizar vocês, Fernanda, na pessoa da Fernanda Pimentel, uma colega fantástica, aí, tanto de comissão como de ESA, pela excelência do trabalho de vocês, que propicia, né, instrumentos modernos aí para a gente se comunicar com a advocacia de Caxias e mesmo gaúcha, né? Já as suas palavras. Doutor Eduardo, o senhor também tem uma veia na inovação. Por isso que quando nós pensamos nesse podcast da ESA, o seu nome e o Dr. Rolf vieram aí à frente da nossa lista de prioridades. E aí a pauta também, né, que tem tudo a ver com a sua atuação, a interiorização da ESA, dos trabalhos em função do perfil do advogado do Rio Grande do Sul. E aí vou começar já lhe dando um desafio para que o senhor explique para quem está nos ouvindo, que nem todos conhecem, em que consiste a ESA, o que é a ESA, né, para os colegas que nos ouvem. Certo. Então, a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul foi a primeira do Brasil, sabe, Fernando? Muita gente não sabe disso, né? Ela foi criada pela ex-ministra Ellen Grace, né, em 1985, e a mais antiga do Brasil, Escola Superior de Advocacia. Ah, mas qual é a função? Como a gente sabe no sistema OAB, né, existem dois braços. O braço assistencial, que é a Caixa, possibilita aí ao advogado aí todo caráter de suporte de saúde, e de convênios e assistencial mesmo, né? E o outro braço da OAB é a ESA, a Escola Superior de Advocacia, né? Que é o braço educacional aí, de formador digamos assim, na questão intelectual aí, da capacitação dos advogados e mesmo dos estudantes, né, bacharéis de direito. E nesse sentido, né, você sabe que a gente teve aí, que a gente às vezes esquece, né, eu sei que vocês aí não, mas o que esquece que até 2 anos atrás a gente estava numa pandemia, tinha mais de 200 cursos marcados, né, ali no ano de 2021, né, 245, se não me falha a memória, e foram todos, praticamente lá de 14 de março de 20, foi tudo cancelado. Tudo acabou ali, né? Quando eu digo 240 cursos presenciais, né? Que até então, não existia curso. Não, existia curso online, né? Mas não era assim, com esse protagonismo. E aí veio a pandemia e simplesmente varreu aqueles cursos todos ali que estavam programados, como eu falei, na ordem de 240 para o ano de 20 e 21, né, da ESA. E aí realmente foi um verdadeiro desafio, né? Aí na época estava eu, a diretora-geral Rosângela Rezer dos Santos, né? E outros, é óbvio, colegas ali, Ricardo Hermani, própria Grazi, aí de Caxias, né? Alexandre Petri, não quero esquecer ninguém, Fernanda, a diretora Fernanda, o Darcy Ribeiro, todos ali imbuídos de como fazer a ESA sobreviver, melhor dizendo, né? Haja vista aquela hecatombe que veio. Mas
com o esforço de todos, conseguimos aí naquele período terrível de 2021 que a gente fala, né? Parece que faz um monte de tempo atrás, né? Mas na verdade foi ontem, né? A gente se esquece, faz 2 anos só. Na verdade faz um ano e pouco que a gente saiu da pandemia. Mas ali, olha, quem enfrenta aquilo e consegue superar, né? Acho que só isso, né? E claro, com a gestão do presidente Ricardo Breyer, só isso já faz da gente, digamos assim, enfrentar esses novos desafios aí da interiorização até menores, né? Sem querer subestimar, mas se torna até menor. Porque a interiorização, aliás, depois daquilo que a gente passou, né? Tivemos que daí recriar cursos online. Aí começamos, depois de uns 6 meses, 4 meses de estagnação, começamos a reinventar os cursos à distância, né? A gente com os convênios aí, principalmente com a ASP. Você sabe que, inclusive, a ASP, só para fazer um parêntese, falando em interiorização, não tem como não falar, lá no 2009, a gestão do então presidente Cláudio Lamarck, nós fizemos aí um trabalho pioneiro de colocar já com cursos online. A ASP tinha recém-lançado os cursos telepresenciais, que era através de antenas, onde a gente colocava uma antena em cada subseção do Estado, na sede da OAB ou na sede até de algum local que a OAB indicasse, e gerava os cursos lá de São Paulo, né? E aí o advogado ia lá, sentava lá na sala da OAB ou da ESA, né? E assistia via antenas telepresenciais. Nós somos a primeira seccional que teve esse pioneirismo, né? Então, o presidente Lamarck me incumbiu disso, e na época, lá em 2009, fizemos, então, esse convênio com a ASP, que rendeu aí 68 antenas, né? Só para fazer um parênteses, ali já tinha o aspecto de interiorização. E agora, fazendo esse... Pois não, pode falar, Bruno. A gente não perca. Os 245 eram presenciais, não tinha nada online nisso e vocês fizeram a mutação rápida durante a pandemia. A programação era de 2 anos, cerca de 240 cursos. Quando eu digo cursos, eu estou incluindo palestras, né, de um dia, eventos. Talvez a palestra, porque às vezes parece curso meio. Não, eventos, palestras individuais, assim, aulas, enfim, um universo de coisas. Porque você lembra que foi em março de 2014, né, se não me falar a memória. Quer dizer, era um começo de gestão onde já tinha todo um planejamento elaborado, né, no início do ano de 20. E aí veio, e aí a gente não conseguia nem ir na sede da ESA. Assim como vocês aí, né? Nem ia, ninguém ia, né? Tivemos funcionários com Covid, tivemos várias situações aí bem difíceis, né? E tivemos que, com o passar do tempo, como eu falei, depois de 4, 5 meses, aí começamos a nos reunir online, né? Na verdade, nunca deixamos de se reunir, não vou. Acho que um mês aí, 2 aí no máximo, mas depois começamos a reunir a diretoria online para ver como nós conseguiríamos superar essa dificuldade, né? E, lógico, constatamos que só tinha uma possibilidade, que era os cursos online. E aí começamos, então, a organizar, eu organizei vários aí, todos os colegas de direção aí foram, digamos assim, protagonistas aí atrás de cursos para serem feitos na via online. E atender a demanda da advocacia, que então estava, né, praticamente deserta, né? Mas eu acho que foi um trabalho fantástico ali, né, nesse 20, depois principalmente segundo semestre de 20, início de 21, né? E conseguimos aí, acho que atender a demanda gaúcha ali pelos cursos. Então, praticamente as coisas voltaram a ser uma situação de normalidade a partir do ano passado, né? De 22, onde já começaram a haver alguns cursos aí presenciais, aí a derrocada mesmo de cursos presenciais foi no segundo semestre. Todavia, e aí que chega a questão do remoto, do online, que não era protagonista, mas já estava, digamos assim, se projetando. E agora, acho que é um consenso, né, que os cursos online, eles meio que estão predominando. Pelo menos durante, eu não sei se isso vai ser sempre, eu tenho minhas dúvidas ainda, porque eu acho que também tem os cursos online, mas também a gente vê que tem cursos aí presenciais com bastante público, como foi aí o simpósio da Comissão de Responsabilidade Civil aí na sede de Caxias do Sul, aí no dia 1º agora passado, do 6, né, que teve um excelente público. Então, então agora esse desafio é o quê? É levar os cursos aí na via online, na via presencial, né? Existe a possibilidade também na presencial, desde que sejam preenchidos alguns quesitos, né?
na subseção que quiser, ter no mínimo aí de 30 pessoas de público, e uns outros quesitos que foi colocado aí no Colégio de Delegados de ESA, a viabilidade de levar algum evento para o interior. É lógico que todos sabemos aí das questões financeiras, né? Como todo mundo deve saber, lógico que a pandemia não só afetou os cursos da ESA, como afetou o caixa, né? De todas as seccionais, subseções aí, né? Não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil. Ah, mas isso já faz 2 anos, não, mas as coisas, né? O nível de inadimplência foi elevado e as coisas levam um tempo para se recuperar, né? Mas com bastante galhardia agora na gestão do presidente Leonardo Lamacchi, que todos estão presenciando aí as suas incessantes, ele viajou mais de 80 mil quilômetros, né? Em 1 ano e meio de gestão. Praticamente, visitou todas as 106 subseções, já estava viajando pela segunda vez, né? Visitando, não é só visitar, é lá interagir, conversar com a advocacia e ao mesmo tempo também recolher todas as necessidades, né, da advocacia local. E nós, na medida do possível, estamos tentando atender com a ESA na geração de cursos, aí como eu digo, desculpe, na geração de cursos, se for preenchido algumas exigências ali para viabilizar o curso presencial, se não, no curso online. Será que a questão do online, que veio com o Covid, com a pandemia, ela foi causa ou consequência para essa reflexão maior sobre a interiorização e a necessidade de ir além da capital, dos trabalhos que acabavam ficando mais centralizados, né? E sempre foi disponível para todos. A ESA é um braço forte da formação continuada do advogado, mas com a possibilidade de ser transmitido algo tão simples, não trouxe reflexos que talvez a gente não conseguiria ter dimensão sem esse improviso, né, doutor? Sem a urgência. Entendi, não, bem colocado, Fernando. E eu sou daqueles que acho, sim, que a pandemia foi um gatilho para o desencadeamento mais intenso dos cursos, né, online. Acho que até pela crise terrível, né, que viveu aí, a gente não pode esquecer também a gente está na ESA, né, eu, você, muitos aqui que nos assistem, mas a gente não pode esquecer do caos que foi fóruns fechados, né, justiça fechada, se já não andava lá muito bem, né, as coisas ficaram bem difíceis para a advocacia com os fóruns fechados até digamos assim, em excesso, né, até com esse fechamento ele ultrapassou até um limite, digamos assim, aceitável. E isso causou muitos prejuízos. Quando eu digo isso, mas o que tem a ver isso aí com essa? Tem tudo a ver. As pessoas estavam tentando viabilizar, os advogados viabilizar seu sustento de recurso. Você entende? Às vezes o desespero é tão grande, ou a procura aí pelos honorários, por processos andarem, por outras coisas, era tão forte que até assistir um curso fica para depois, né? Você primeiro tem que ver como é que vai fazer para ser expedido um alvará, se a vara está fechada, se não, o juiz não vai trabalhar e serventuário também não, e todo esse universo de dificuldades, né? Então, por isso que eu faço questão, às vezes, de lembrar isso, que às vezes as pessoas esquecem, né? Não faz esse tempão, faz pouco tempo, faz 2 anos, né? Mas eu acho sim, eu acho que a pandemia, ela trouxe a necessidade de um posicionamento maior da interiorização, na minha opinião. Acho que ali caiu um pouco a ficha no sentido da consciência da necessidade de as pessoas terem acesso a cursos online, né? Até porque a pandemia também deixou as pessoas mais em casa. Os trabalhos remotos se multiplicaram, né? E não na advocacia e em outros setores, né? Eles acabaram quase que predominando em muitas áreas a questão do remoto. Hoje é uma realidade. Tem escritório de advocacia que fechou, demitiu funcionários e uns que trabalham estão na forma remota. Não tem mais aquele povo todo dentro de um escritório, via de regra, escritório médio, muita gente trabalha meio turno aí no remoto. Isso aí acabou se adotando aí no Brasil inteiro, né? Então, de certa maneira, se o advogado não vai para o escritório trabalhar, daqui a pouco ele também se acostuma a trabalhar de casa, assistir curso, sei lá, de tardezinha, de noite de casa, né? E esse hábito acabou se inserindo para dentro das pessoas, e aí é lógico que gerou uma necessidade das ESAs gerarem mais cursos online, né?
Então, eu acho sim que a pandemia foi um gatilho desencadeador de uma interiorização mais intensa. Eu, ao mesmo tempo, já te digo, eu sou daqueles que acha que o presencial não vai acabar. Tá? Eu sou daqueles que acham que o presencial, inclusive, ele está aí, sei que está um pouco menos aí que a questão online, mas eu acho que, ao mesmo tempo que ele está um pouco menos, você vê que, pelo menos na minha visão, no que eu presencio, aí, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em outros lugares, eu vejo que as pessoas gostam de ir presencialmente. Se o evento é bom, tem um interesse, eles preferem ir pessoalmente. Fazem um esforço, eu já vi vários eventos que fazem um esforço e vão pessoalmente. Então, acho até que o percentual era maior do online do que presencial. Na minha opinião, agora aí estamos em mês 6/23, eu diria que está 65/35 aí para o online, já teve mais, 80/20, e na minha opinião vai ficar um meio a meio. Certas pessoas que quiserem, estão muito interessadas no assunto, eles gostam de ir lá no evento, ter a possibilidade de interagir com o palestrante, professor, mesmo com os colegas, né, fazer relações, porque o network você não vai fazer no online. Não vai ser o chat que vai te aproximar de colegas, daqui a pouco trocar informações ou até viabilizar parcerias. Não é o chat do curso que vai fazer isso. Então, na verdade, então, a gente vê que as pessoas vão lá, querem conhecer os colegas, trocar ideia, fazer perguntas, e isso aí nunca vai ser viável no online. Por isso, na minha opinião, em breve prazo de tempo, eu imagino que o presencial vai igualar ou até superar o online, em termos de presença, né? Sabe que ele ouvindo é bem esse questionamento até que eu ia lhe fazer, né? A gente fala em interiorização, óbvio, o online teve uma relevância fundamental em um dado momento, hoje ainda é uma ferramenta importante, porque ela consegue fazer com que especialistas estejam a palma da mão, né? No celular da casa ou de onde estiver, a gente tem acesso à formação qualificada, que sempre foi um diferencial da ESA, mas será, e aí já, né, será que esse ir até o interior presencialmente não gera também uma experiência qualitativa, né, de pertencimento, doutor? E aí, pelas suas experiências, não só vindo aqui na nossa subseção de Caxias, mas também pelas suas funções em Brasília, o que o senhor puder contar aqui para nós sobre esse olhar nacional do local, né, e de ir, de fazer o movimento inverso. Exatamente. Eu acho que a gente pensa, mais ou menos alinhamos da mesma forma. Eu vou contar um episódio para vocês que estão nos assistindo agora. O Fernando acho que já sabe. Nós estávamos lá no primeiro congresso de responsabilidade civil, né? Presidimos a Comissão Nacional, que nem existia antes, foi fundada há um ano atrás. E o primeiro evento foi em março desse ano, na sede da ASP, lá em São Paulo, capital. Fizemos lá o primeiro congresso de responsabilidade civil. Digamos que, de passagem, um sucesso. Foi quinta-feira à tarde e pouco da noite e sexta manhã à tarde. Ao final da sexta, durante o intervalo, já se via as pessoas, tinha um bom público aí, cerca de 240, se não me falha a memória. Tinha mais ou menos isso também no online, ou um pouco mais, talvez. Mas, enfim, a gente percebia visivelmente várias pessoas conversando no momento de coffee break, de intervalos. Eu mesmo fui abordado por 2 colegas que saíram do Rio Grande do Sul para assistir o congresso. Na verdade, saíram de Passo Fundo para assistir o congresso da ASP, sendo que poderiam assistir online. Mas por que eles não foram, Eduardo? Porque eles quiseram justamente ter um momento de interação, não só com os palestrantes, mas também trocar umas ideias ali com outros colegas, né, de São Paulo. E eu até vou denominar aqui os nomes que você conhece, que no fim eles acabaram integrando a nossa comissão, que é o Bruno e o Cássio, 2 advogados de Passo Fundo, foram até São Paulo, vieram falar comigo ali na sexta-feira, às 7 horas da noite, quando acabou o evento, elogiando, trocando ideias ali, conversando. E tinham feito até, eu tinha percebido que ao longo do evento, né, um evento aí, se não falar a memória, uns 10 painéis, 16 palestrantes, mais ou menos isso. Eu via que eles questionavam também, assim, faziam algumas colocações ao final para perguntas.
E eles estão aí, ó. Hoje eles integram a Comissão Estadual de Responsabilidade Civil, estão querendo até organizar um evento em Passo Fundo e, sem dúvida nenhuma, se perguntar para eles, eles vão de novo, claro, dependendo da questão financeira, óbvio, não é todos que conseguem, mas eles saíram de Passo Fundo e foram para São Paulo assistir o evento, embora pudessem assistir na via online. E não se arrependem, foi o momento que até a gente pôde se conhecer e até eu pude fazer um convite para eles participarem da comissão estadual de responsabilidade civil, a qual você integra com grande destaque. Então, vejam como as oportunidades surgem na forma presencial. Eles jamais teriam essa oportunidade, jamais talvez seja exagero, mas dificilmente teriam essa oportunidade de interação na via online. Então, eu acho que a via online cresceu até pela condição financeira dos fóruns fechados, a justiça parada. Entende? É difícil a pessoa investir também num curso fora e tal, mas agora que as coisas já retomaram, digamos assim, né? Digamos, pelo menos, teoricamente, o fluxo financeiro voltou mais ou menos ao que era antes, né? Embora haja divergência em relação a isso, mas enfim, voltou, melhor, possibilita o advogado um pouco mais capitalizado e aos cursos. Então, cresceu online por causa da saúde financeira zero em razão da justiça fechada da pandemia. Voltou, saiu da pandemia, voltou a funcionar as coisas, viabiliza a parte econômica. Essa é a minha visão. E eu dei um exemplo, e aliás, não eram só eles que não eram de São Paulo, tinham vários outros, até de Sergipe. Digo Sergipe à distância, né? Interior de São Paulo também. Então, eu ainda volto a dizer, na minha opinião, o online vai diminuir, o presencial vai crescer. E eu acho que quem pode deve ir no presencial, sim. Eu acho que é uma grande oportunidade que tem, não só para falar com o palestrante, como trocar ideias, fazer parcerias, né, de trabalho e tudo mais. O oposto do que aconteceu com o Dr. Bruno e com o Dr. Cássio, mas que também é interessante que quem está ali não se sinta desassistido. Porque, embora a situação econômica esteja melhor, ainda está difícil a retomada para alguns colegas em alguns lugares. Então, esse cuidado, tanto do nosso presidente, né, do Dr. Leonardo, como da ESA, de ir até o local onde estão os advogados e advogadas e entregar esse conhecimento, tem aí uma serventia não só por conteúdo técnico, mas pela perseverança, né? Pela renovação dos votos que nós temos enquanto advogados e advogadas. E aí digo também pelo que eu já vejo de alguns colegas que têm comentado. Não sei se o senhor também vê dessa forma, né? Quando é ao contrário, não só quando a gente se desloca, mas... Não, também da mesma forma, óbvio, a gente tem até a missão de levar ao interior as questões de palestras, eventos, sem dúvida. Eu acho que até vai ter o evento agora da ESA, você sabe, agora já rapidinho colocar aqui agora nessa sexta e nesse sábado, né? Lá em Recanto Maestro, Santa Maria, né? Lá de Santa Maria ali, né? Já vai ter um congresso da ESA, o segundo, o primeiro foi inclusive em Gramado, ano passado, esse agora vai ser ali no Recanto Maestro, justamente fazendo no interior, um na Serra, esse agora no centro do estado, para propiciar, oportunizar os colegas da região presenciar, né? Comparecer a um evento dessa grandeza, né? Então, que virão aí palestrantes de várias origens, né? Então, a ESA se preocupa com o interior, tanto é que os dois congressos que tiveram, um ano passado e um esse ano, os dois não foram na capital, um em Gramado e o outro Recanto Maestro ali, acho que é Restinga Seca, né? Santa Maria, né? Restinga Seca. Então, veja que isso diz tudo, né? É muito cômodo para a ESA fazer ali no Cubo, né, na sede ali da ESA Cubo, ali em Porto Alegre, ficar ali, fazer sem grandes despesas, etc. Mas não. Graças aí também à visão do presidente Leonardo, vamos lá para o interior, vamos promover lá, né, ou propiciar para os advogados da região, os advogados, quando eu digo advogados, mas eu considero estudantes, público em geral também, né? A oportunidade de ter aí as informações aí de vários temas do direito, né? O diálogo entre pares e com quem agrega. E aí, até indo um pouquinho além, doutora, além da sua atuação na ESA, eu não sei, a sua agenda certamente deve ter umas 50 horas por dia para dar conta de todos os lugares que o senhor está, né? E todos o fazendo com maestria. Mas o senhor também está à frente da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil e da Comissão Especial
de responsabilidade civil aqui da nossa seccional. Se o senhor puder contar um pouquinho como surgiu, qual surgiu, óbvio, a nacional surgiu antes, né? Mas de onde vem? Eu sei que o senhor estava à frente desses projetos também, aí para contar para os nossos colegas. É verdade, Fernanda. A nível nacional, no passado, nem tão antigo assim, numa gestão anterior, foi sugerida a criação, e aí me disseram, não, pois é, mas você veja bem, né, a comissão do Código Consumidor, eu acho que a responsabilidade civil está inserida aí no Código Consumidor, né? Não, foi isso que me disseram. Claro, não importa quem disse, né, Fernanda, mas eu, claro, com todo respeito, mas o Código Consumidor, situação muito mais, né, específica, né? Dizer que a responsabilidade civil está dentro de uma comissão do Código Consumidor, francamente, acho que até é meio. Mas, enfim, essa foi a resposta, mas, lógico, mudou a gestão na chegada do presidente Simonetti, né? Me ajuda aí, foi agora em janeiro de 21, né? Aí fizemos o contato aqui em Porto Alegre com ele, que ele esteve aqui numa sessão do Conselho Estadual, ele e o doutor Felipe Sarmento, que faz parte da direção, colocamos isso para ele, né, que era incrível que o Conselho Federal não tivesse ainda a responsabilidade civil contemplada com uma comissão, sendo que a responsabilidade civil no site, que eu digo sempre, não canso de me falar isso, no site do CNJ, em Justiça e Números, o tema danos, tanto moral ou responsabilidade civil, está entre os assuntos mais demandados, na área estadual, civil, como na área trabalhista, que são os dois tópicos, né, que carregam um grande volume de milhões de processos, que hoje nós somos 75 milhões de processos, em números redondos, né? Só de civil e de trabalhista carrega aí os dois juntos, 75% disso aí. E o assunto do dano moral é o segundo mais demandado no civil e o segundo na área trabalhista. Então veja como é uma situação presente. Todo mundo sabe que os danos hoje, dano moral, existe em direito de família, previdenciário, fiscal. Não é uma coisa isolada, um assunto que você vai encontrar só lá naquela área específica do direito. Não, hoje dificilmente alguém não vai enfrentar alguma questão de dano ou dano moral. Dificilmente alguém que opera com direito não vai enfrentar essa situação, seja ela em que área que for. Então, era realmente inconcebível que a OAB Nacional não tivesse uma comissão para tratar dos assuntos dos danos, que é o capítulo da responsabilidade civil. Mas aí, também com o apoio do presidente Cláudio Lamarck, do presidente Leonardo Lamarck, o presidente Beto Simonetti foi sensível e criamos a comissão, né, nacional, lá, para ser bem exato, lá em maio do ano passado, onde tem vários integrantes ali de bastante relevância, para não querer citar todos, vou citar a pessoa do Flávio Tartucci, todo mundo conhece, um civilista de São Paulo da primeira ordem, é nosso secretário-geral, também diretor da ESA da OAB São Paulo, e palestrante renomado, aí, obras fantásticas de direito civil, até ele tem a que eu chamo a Bíblia, né, da responsabilidade civil, onde ele é um dos juristas que mais se importa também com as questões jurisprudenciais. Você pega um livro dele de 23, tem jurisprudência de 23, de 22, né? Então, ele é super atuante e ele se dedica na comissão, o que estimula a todos, né, a participarem. E da mesma forma, logo a seguir a isso, também sugeri ao presidente Leonardo a criação da comissão estadual. Prontamente foi deferido por ele, né? Nem me questionou nada, pela sua sensibilidade. Um homem da advocacia, né, um advogado militante, sabe da importância da responsabilidade civil, a gente nem precisa argumentar muito. Prontamente ele acolheu o pedido e criamos a comissão, que tem aí, inclusive na vice-presidência, a doutora Josana Rivoli, né, ali de Bento Gonçalves, conselheira estadual, pessoa fantástica também aí, de grandes contribuições para a OAB estadual. Também a doutora Fernanda Pimentel, excelente advogada e membro integrante aí, com grande destaque da comissão, promoveu aí o evento aí em Caxias do Sul de sucesso, e tantos outros nomes, né, que fazem parte, Arudi Gomes, Eliane Chalmes, Alexandre Petri, colega da ESA, e assim vai também, Felipe, né, desculpe, não quero aqui faltar aí a lembrança, né, das pessoas, mas enfim,
com o nosso secretário da comissão, Leonardo, que estamos aí promovendo vários eventos. Promovemos ano passado, 1º de novembro, né? Teve até a presença do jogador Neto, que a gente falou sobre aquele drama de se reinventar do acidente aéreo. Neto, aquele jogador que quer dizer, sobreviver a um acidente aéreo é raríssimo. Ele foi um sobrevivente, contou toda a sua história de vida naquele evento de novembro do ano passado, aí em Porto Alegre, e foi um sucesso. Depois, e o segundo evento foi agora em 1º do 6, aí, regido pela colega Fernanda Pimentel, aí com o apoio total do AB Caxias, na pessoa da presidente doutora Ana, e foi um sucesso também. Então, os temas relevantes, eles são contemplados, né, por uma advocacia que se preocupa em levar o conhecimento aos advogados nesses dias difíceis, porque são dias difíceis, um momento bem difícil do país, né, dessa conjuntura política nova, questões bem polêmicas que a gente sabe, né, está se vivendo. Então, é um momento bem difícil, né, que está se enfrentando a advocacia, como eu disse, né, saiu da pandemia, mas as coisas têm que ser só com muita luta, né, e com muito conhecimento para conseguir vencer, porque não é fácil. Entende? Então, a advocacia é mais... Pois não. De novo, né, e falando, refletindo até um pouco sobre a questão da comissão e essas suas várias frentes, talvez seja possível que o senhor esteja em tantas frentes porque, de certo modo, elas são convergentes. E as atividades da Comissão Especial aqui de Responsabilidade Civil se parecem muito com as da ESA por serem migrantes, né? Por estarem sempre, tanto no seu formato, se modificando para se adaptar, como não são imóveis, elas vão até as pessoas. Mas mais do que isso, doutor, e aí sim, já me encaminhando para o final, tanto na ESA como na comissão, o senhor trabalha com a interdisciplinariedade. Agrega pessoas de diferentes searas que têm objetivos comuns. A Comissão de Responsabilidade Civil, ela, quando trabalha, sempre trabalha nesse sentido, né? Com eventos que tragam painéis para diferentes perfis, como a ESA traz também cursos de diferentes áreas. Aí lhe pergunto, essa interdisciplinariedade, ela é algo que o senhor, parece, né? Vamos ver se eu tenho só a falsa ilusão, mas ela é algo que o senhor também utiliza na sua advocacia? Sim, sim, sim. Eu uso muito. Eu uso direto ali nas ações de indenização, né? Aquelas com caráter mais pesado aí que a gente acaba tendo como clientes pessoas que são familiares de vítimas fatais, né? Seja lá de acidentes de trabalho, como acidentes de consumo, né? Como acidentes aéreos, né? Então a gente usa sim, a gente usa o trabalho muito da psicologia, psiquiatria, laudos, né? Eu falo até nas palestras, é muito importante hoje, porque o advogado só falar ali, escrever questões de dano moral, falar que a vítima ficou abalada, etc. Hoje é um pouco lugar comum, né? Você tem que, na advocacia, você tem que também procurar uma certa, digamos, eu ia dizer inovação, mas algumas possibilidades de você também criar os elementos novos. E a gente, então, adotou aí quase todas as ações, a gente trabalha com um psiquiatra que dá um parecer, né? Ele entrevista ali o familiar da vítima e, claro, constatando que ele tem um quadro depressivo, dá um CID, né, Código Internacional de Doenças, dizendo que aquele cidadão apresenta um quadro depressivo, que precisa de um tratamento, né, psicoterápico. Aí a gente, ao final, na inicial, pede um tratamento aí de 1 ano, com sessões de terapia aí, semanais, tudo praticamente retirado do laudo do psiquiatra, né? Então, essa, digamos assim, sim, trabalhamos e não tem como não trabalhar, né, com a interdisciplinaridade nesse aspecto, né? E até porque os danos, eles não cessam, né? Assim, na medida que eu entrei com a ação, parece que a gente entra com a ação e o dano parou de existir, ele tá lá dentro do judiciário, agora deixa assim, não. As pessoas, às vezes, não se dão conta que os danos não cessam, né? O fato de eu entrar com uma ação na justiça não significa. Eu já tive até cliente meu que, por 2 vezes, tentaram até o suicídio, mesmo com a ação tramitando, né? Pessoas que perderam o marido, né, em acidentes aí trágicos e outras questões também aí, não é só uma sentença que vai salvar.
Entende? Nenhuma condenação que vai trazer de volta, coisa assim. Às vezes precisa liminarmente ter algum caráter assistencial, que essa ação possibilite, de alguma maneira, não digo salvar, mas acolher aquela vítima, aquele familiar de vítima, que tenha já de cara uma situação aí de proteção, né? E é isso que a gente procura com as nossas ações, nossas demandas, né? Porque do contrário, a justiça já é lenta. Todo mundo sabe no Brasil, é uma coisa bem difícil e complicada. E se você diz, olha, vamos esperar a sentença para daí a gente ver se realmente vamos ter um ganho, nem estou falando só do material, aí você não. Para a responsabilidade civil, isso aí não serve. Entende? Não consegue atingir o objetivo. Então, e para você conseguir uma liminar de deferimento, você tem que estar com bastante robustez ali no corpo da inicial, instruir bem ali para o juiz definir uma situação dessas, que, via de regra, até querem ouvir primeiro a parte adversa, né? Mas, com essa consistência de um laudo, por exemplo, né? Já é uma coisa que o juiz já olha, já vê que não é o advogado que tão só o advogado aí do autor que escreveu, tá aí robusto aí, tá trazido aí com um substancial conhecimento do psiquiatra aí de um certo nome e tal, conhecido, digamos, né? E então essa é uma inovação, acaba sendo um multidisciplinar que entra a psicologia junto, né? E assim como no direito de família também, muitas questões, né? Também entra essa parte, né? E o direito Já vem a atua, né? experiência de antes, né? Das atuações, não só da responsabilidade civil. Mas lhe fiz a provocação bem para ter certeza. A advogada é complicada, né? Ainda que o senhor já está acostumado, que eu já venho com a pergunta e a resposta para lhe incomodar, no bom sentido. Mas fiz essa pergunta para ficar claro, especialmente para quem não lhe acompanha ainda, que não é acaso que os resultados sejam esses, mas porque a partir da sua experiência o senhor também contribui onde está, né? Tanto na ESA como nas comissões. E aí agora sim, a reta final do nosso podcast, deste nosso encontro virtual, venho para lhe fazer o seguinte. Eu já ouvi que o senhor tem vários podcasts aí, né, disponíveis nas redes, um deles em especial, que o senhor conta do início da sua trajetória como advogado, né, que o senhor conta ali que não trabalhava com o direito, trabalhava com a sua família, e aí, nesse momento, o senhor acabou recebendo um convite, enfim, fez toda uma contextualização, até vale quem estiver ouvindo procurar este podcast também. Então, nessa linha toda, né, o que o senhor coloca como sendo um diferencial que está à disposição dos advogados, seja através desses movimentos da ESA, seja através das comissões que a OAB do nosso estado tem, que a OAB nacional tem, e que podem ser utilizadas? Porque, né, talvez se o senhor não tivesse encontrado a fórmula de deixar as camisas de lado e trabalhar com processos, hoje o senhor não estaria cuidando e viabilizando que tantos colegas tenham a formação. E aí, qual dica que o senhor dá? O que o senhor nos conta que pode ser replicado, já parabenizando a sua trajetória como profissional, que é um exemplo a ser seguido? Muito obrigado pelas suas palavras aí, Fernando. Você é muito, muito querida, muito carinhosa aí. E, realmente, né, eu tive lá um determinado momento da minha vida um desafio, né, que era, digamos assim, ou prosseguir no negócio da minha família, que não estava indo a melhor coisa do mundo, ou encontrar um outro desafio, que eu já era advogado, né? Então, eu resolvi migrar para a advocacia, né? E tive a sorte, sei lá, não sei se é sorte também não sei, mas tive assim o destino de me encontrar com uma situação de tragédia, que era o voo da TAM lá de 2007, né? Que eu tinha uma cliente de divórcio que um belo dia ela chegou no meu escritório e me convidou para eu ir numa missa, porque o irmão dela tinha falecido no voo da TAM, 17/7/2007, aquilo era uma missa de 30 dias. E ela e os pais dela estavam sendo procurados pelo pessoal da TAM para questões de indenização, né? Então, ela tinha se agradado do meu trabalho ali, embora que fosse de divórcio, mas enfim, né? E aí ela me convidou para ir na missa, aí eu fui nessa missa, e ali, uma missa de 30 dias, foi então 17 de agosto de 2007. E ali, tu estava ainda estudando, né, Fernando?
era bem nova. E aí, Sempre. e aí acabei aí ficando ali bastante naquelas escadarias daquela igreja até uma meia-noite, eu acho. Tá toda, inclusive a direção da Gerdau, enfim. E aí, a partir dali, eu peguei esse caso, essa família, e aí a minha vida realmente mudou, né, de vez. Tive também o destino naquele dia, naqueles momentos, depois veio um escritório americano aqui para Porto Alegre, porque tinha um americano naquele voo, né? E eles então tinham uma tese de ingressar na Justiça dos Estados Unidos atrás de uma indenização, colocando essa família desse passageiro americano como líder da ação, né, digamos assim, né, um litisconsorte, assim, mal comparando, e as demais famílias agregadas, né, nessa ação. Eu optei por acreditar na tese, levei esse meu cliente para lá, só que aí os americanos, né, que estavam aqui num hotel aqui em Porto Alegre, conversaram comigo depois, e embora eu já tivesse levado o cliente para eles, eles me convidaram para trabalhar com eles. Seguir com eles nesse trabalho aí de colocar para outras famílias, né, essas possibilidades. Como tinha reuniões lá em São Paulo só que tratava desse assunto, de indenizações, enfim, lá que até colocou um auditório dentro de um hotel para 200 pessoas, lá que estavam, durante 2 fins de semana por mês se reuniam essas familiares. Era uma coisa pesada, os familiares todos com a calça, com a camisa, com a foto da vítima, seu familiar que tinha falecido. Mas, enfim, aí eu fiz isso, me associei a eles, trabalhei, deu certo, fizemos um acordo 2 anos depois. Depois teve um outro acidente da Air France, eu trabalhei também com eles. Depois eu senti que era essa minha veia mesmo e larguei mais ou menos o que eu vinha fazendo de família e foquei mais nisso. A dica que eu digo é o seguinte, mas isso também falando assim parece simples e fácil, e não foi. Eu acho que só atrás do conhecimento, eu resumo uma palavra, é conhecimento. Não adianta a pessoa até ter uma sorte, um destino de ajudar, mas sem conhecimento não tem como. Então eu sempre procurei ler livros, né? Ler livros e tive a sorte de ter as oportunidades também, perceber que eram oportunidades e aí então vestir a camisa daquele caminho. Mas eu também li muitos livros, sinceramente, não é aqui clichê ou jogar confete, li bastante coisa a respeito de responsabilidade civil, acho que quase todos os livros que tem eu li, eu marco, ainda eu faço um post-it, ainda marco com marcador amarelo, os livros todos aí, entende? Eu li. E ali a gente parece que é uma leitura e tal, parece uma coisa antiga, mas é verdadeira. A leitura vai você raciocinar, pensar, naquele caso você se lembra daquilo que leu, lá atrás, mesmo que tenha o Kindle, claro, e outras opções na internet, sim, também é válido. Mas você pegar um livro aí fisicamente, ainda da moda antiga, ainda é também para quem gosta do assunto, é bem saudável, né? Primeira coisa, eu acho que é você gostar, você encontrar um filão do direito que você realmente, efetivamente goste, você aprecia aquilo. Sendo assim, você faz aquilo ao natural até. Às vezes passava lendo aí livros e coisa e tal, mas até era natural, assim, nem me sentia assim tão... Porque eu achava aquele tema apaixonante, essa questão de danos, né? A subjetividade da quantificação do dano moral e assim por diante. E aí você vai estudando jurisprudência e você encontra aí o seu caminho. Por isso que eu acho que o conhecimento é a forma, mas você tem que encontrar um caminho que você se agrade. Às vezes não adianta também forçar um caminho que não é da simpatia do advogado, do estudante. Encontrando um caminho que realmente você tem prazer, ali você vai atrás do conhecimento. Eu acho que essa talvez seja a maior dica, sabe? Poderíamos passar horas aqui ouvindo. Você sabe que todos nós aqui da subseção somos... respeitamos, valorizamos, gostamos muito, somos fãs do seu trabalho, do trabalho que tem sido feito aí pela ESA e também pela comissão. Obrigado. Mas dado o avançado da hora e para que também fique já o convite da próxima e a expectativa por outros programas, temos que finalizar nosso encontro de hoje. Quero novamente agradecer os nossos patrocinadores, em especial o nosso patrocínio da R Master Sul, que tem viabilizado esse projeto tão interessante
de podcasts na nossa subseção, não apenas esse que nós estamos hoje da ESA, mas também os demais das comissões que têm passado por aqui. Doutor, lhe agradeço muito que tenha conseguido a agenda tão turbulenta como é, né? Que tenha aberto um espacinho na sua agenda para estar conosco neste momento. Em breve, o podcast Questão de Ordem já estará disponível para que seja aí compartilhado e visualizado nas redes sociais, Facebook, Instagram, da subseção de Caxias do Sul. Então, vou lhe avisar quando ele estiver e todos também fiquem sempre à vontade para o compartilhamento nas redes digitais. Também no site oabcaxias.org.br constam maiores informações sobre o nosso projeto, não apenas o episódio de hoje. Agradeço novamente sua disponibilidade. Nossa subseção está sempre de portas abertas. Lhe passo a palavra se o senhor quiser fazer uma última fala e depois vamos para o encerramento. Olha, Fernando, você sabe muito bem aí da nossa amizade, né? E todo o carinho que eu tenho por você, pela presidente doutora Ana e por Caxias do Sul, né? Que eu sempre tive aí uma relação excelente aí com a subseção de Caxias e mesmo com os colegas de Caxias do Sul, já atuei aí também em alguns casos e adoro estar com vocês aí, como foi naquele evento, o último aí no dia 1º, comemos até um galê, tomamos um vinho, né? E curtimos aí bastante aí a Caxias do Sul, que né? É uma cidade maravilhosa e tem colegas aí, como eu presenciei lá, maravilhosos ali, colegas de ambos os sexos, assim, fantásticos, que nos prestigiaram muito naquele evento. E eu espero aí, sempre que você me convidar aí, pode contar comigo que a gente dá um jeito de ficar aí disponível para a gente conversar, trocar uma ideia e também, quem sabe, aí, fazer novos eventos aí em Caxias do Sul. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos e certamente esperamos contar com o senhor, não apenas em mais um podcast Questão de Ordem, aí as pautas da ESA, mas também em eventos presenciais na nossa subseção. Agradeço, doutor, sua participação, agradeço a todos e até a próxima.